Ora, bem-vindos ao Think Geek PT. Este é o episódio 47, gravado a 4 de junho de 2021. O meu nome é Sérgio Silva. E eu sou o José Maria. E esta semana, como não podia deixar de ser, vamos começar aqui pelo lançamento de mais uma placa gráfica da NVIDIA. Desta vez é a 3080 Ti. Eles vão lançar a 3070 Ti, mas para já a que ficou disponível agora foi ontem, no dia 3, foi a 3080 Ti. E é mais uma gráfica que está no mercado, não é? Eles aqui neste segmento, basicamente a NVIDIA está a combater contra si própria, não é? Porque aqui neste segmento a AMD ainda não faz grande moça, apesar de já ter gráficas high-end, ainda não está ao nível das NVIDIA. Foi anunciada com um valor, isto obviamente vale o que vale, não é? Nos dias que correm, mas o valor recomendado pela NVIDIA de venda são $1.199. Ou seja, cerca de, isto, números redondos, serão 1.200 euros, não é? Normalmente se costuma, não é bem esta a conversão que devia de ser feita, mas é o que acaba por acontecer. O que me parece, para começar, um bocado elevado, tendo em conta que a 3080 foi lançada com um valor de $699, não é? Esta é quase o dobro do valor. Claro que, tendo em conta a falta de chips que se está a viver atualmente e o custo das placas gráficas, porque ninguém consegue comprar uma 3080 normal, sem ser a TI, por menos de 1.000 euros, ou nem perto disso, acaba por fazer alguma lógica. As principais diferenças desta placa gráfica é a nível de memória, tem mais memória, ou seja, tem 10 GB, em vez de 10 tem 12 GB, ou seja, metade da 3090 e mais 2 GB do que a 3080, e acaba por ser um bocadinho melhor em tudo do que a 3080. Continua a pedir a mesma fonte de alimentação de 750 watts, e é uma gráfica que está orientada obviamente para jogar a 1440p ou 4K, não é? Nos testes que nós temos aqui do The Verge, a gráfica foi quase em todos os jogos melhor, aliás, melhor que a 3080 foi em todos os jogos, tirando aqui no Flight Simulator, que incrivelmente teve mais um FPS na 3080 do que na 3080 Ti e na 3090. Mas em todos os outros foi melhor que a 3080 e ficou ou um bocadinho abaixo ou ao mesmo nível da 3090. Nós até temos conhecimento, não trouxemos para aqui, mas por exemplo nos testes feitos pelo Linus, não é? Do Linus Tech Tips, que também lançou esta semana o vídeo dele, a gráfica até a 3080 Ti até conseguiu em alguns jogos fazer melhores FPS em média do que a 3090, o que é incrível, não é? Ele até dá lá a indicação de que deverá ser relativo a ter menos memória, o que permite a placa gráfica dedicar-se mais ao core GPU do que propriamente à gestão da memória, não é? Em 4K isto mantém-se, não é? Ou seja, valores acima da 3080 e muito próximos, se não iguais aos da 3090, o que acaba por ser uma boa opção para quem quiser comprar uma gráfica topo de gama e não quer estar a comprar uma 3090, porque até a própria NVIDIA diz que a 3090 não é orientada a gamers, não é? É uma gráfica mais para edição de vídeo e de imagem, não é? Não sei isto, eu não vou estar aqui a passar os detalhes porque acho que não é relevante todos os detalhes da gráfica, os CUDA cores, os tensor cores, acho que o mais relevante já foi falado. Mas é mais uma gráfica, pronto, que dificilmente vai haver no mercado, não é? Para se conseguir arranjar tal como as outras todas. Sim. Em termos de gráfica em si, parece-me ser um lançamento muito bom, porque ela é mesmo muito parecida com a 3090, não é? Tem menos alguns CUDA cores, mas em termos de performance
está mesmo muito perto da 3090. Pá, é mais maneirinha, em termos de tamanho. A 3090 é um colosso e esta é mais do tamanho da 3080 normal, e portanto é mais simpática em termos de tamanho. Ahm, e depois, quer dizer, tens praticamente toda a performance de uma coisa que é mais barata, tens metade da RAM, mas lá está, como tu disseste muito bem, a maior parte das pessoas que jogam como Mundos Mortais não precisa dos 24 GB da 3090. E depois, apesar de tudo, bem mais barata o preço previsto, não é? Porque depois o preço real de venda, isto, pronto. Primeiro temos sérias dúvidas que isto de facto, uma vez chegue a estar disponível para o comum dos mortais comprar, não é? E depois, mesmo que esteja, os preços vão todos disparar. Eu achei piada em alguns vídeos que vi falarem sobre esta gráfica, que diziam que pronto, isto era uma jogada da Nvidia, que ao cortar a RAM em 2, de 24 para 12 GB, dá para fazer o dobro das gráficas. E se eles tivessem processadores para meter nas gráficas, Claro. e se conseguissem escoar, Não tem produzir lógica, para não fazer tem stock. lógica nenhuma, não é? Pronto. Uma das coisas que também havia algumas pessoas a falar, alguns sites a falar, era do facto de, por ter metade da RAM, não tem chips dos dois lados, e portanto a 3090 tinha um problema de aquecimento, e por isso é que também tem aqueles coolers gigantescos, mas tinha um problema de aquecimento, algumas delas tinham problemas de aquecimento na parte traseira, nos chips da RAM, que Sim. chegava aos 100 e tal graus. E aparentemente esta não terá esse problema porque não tem chips na parte de trás da gráfica e, portanto, em princípio, não terá esse tipo de problema. Sim, apesar de que aqui a review da The Verge é contraditória nesse sentido, porque ele até fala aqui que tem uma 3090, que é a gráfica que ele usa habitualmente, e que a 3080 Ti nos testes dele que apresentou mais aquecimento, chegou a cerca de 80 graus nos testes que ele fez nos jogos a 4K, e que mesmo quando parou os jogos, depois desligou a máquina para trocar a placa gráfica, que a gráfica estava muito quente, que nem sequer conseguia pôr as mãos nela. Sim, normal. Isso, Porque repara, em termos de. Mas o que eu quero dizer é não chegava aos 100 e tal graus, pelo menos aquilo que eu vi em alguns vídeos, não é nesta notícia, foi noutros vídeos que eu estive a ver. Pelo menos sabes que havia aqueles testes que se chegou a fazer, primeiro por causa do mining, não é? E depois também aqueles testes tipo de FurMark, não é? Que é aquele teste super intensivo, aquilo é quase um power virus, não é? Para testar aquilo mesmo ao máximo. E as 3090 passavam, algumas chegavam aos 105 graus nesses chips de RAM, que é perto do limite que está estipulado para esses chips. E neste caso, estando os chips só todos de um lado e junto à parte da ventoinha, o que alguns desses vídeos diziam, e alguns deles testaram, admito que não tenha sido ainda muito a fundo, porque pronto, lá está, isto é novo, não é novidade. Claro. Mas que em princípio esse efeito não se veria, mas pronto, isso também lá está, ou é para quem faz mining, ou é para quem está a testar, porque FurMark não é um jogo, não é? É um teste, precisamente um teste. Mas pronto, é uma gráfica perfeitamente válida. Se viesse a preços porreiros, era ótima, não vindo. Pronto, é mais uma para a lista de gráficas que todos nós gostávamos que estivessem disponíveis, mas que muito dificilmente as vamos ver, seja nas nossas mãos porque são extremamente caras, seja porque chegar cá ao nosso mercado é difícil. Pronto, independentemente do valor e disso tudo, não é? E da gente já saber que está difícil, e como eu disse, a gráfica foi lançada ontem, não é? No dia 3, ficou disponível a público. Houveram filas brutais que se criaram. A notícia que nós temos aqui do TechRadar é uma notícia de uma loja da Best Buy nos Estados Unidos, que chegou a ter cerca de 200 pessoas na fila para comprar uma 3080 Ti. Estamos a falar de pessoas que acho que estiveram à porta na fila cerca de 20 horas para conseguir ser uma das primeiras pessoas a ter a possibilidade de comprar uma placa gráfica destas, não é? Isto é os momentos que vivemos, não é? Nos dias de hoje. Pessoas para gastar 1.200 euros ou 1.200 dólares neste caso, não é? Porque isto foi nos Estados Unidos, acampam à porta de lojas. Acho curioso, não é? Já vimos isto no passado com telefones, com alguma regularidade, e agora começa cada vez a ser mais regular.
É o com eterno gráficos. shut up and take my money, não é? Quer dizer, cala-te e pega no Exatamente. meu dinheiro, dá, mas é aquilo que eu quero. Opa, também temos que ver que a malta, o Covid, não há concertos, não há jogos de futebol, Sim, não o há pessoal jogos de tem que se basquete, não entreter, não é? há, não há nada. O pessoal tem que ter qualquer coisa com que se entreter, vai acampar à frente da loja, pá. Isso também Exatamente. é um acontecimento Sim. social. Não há discotecas, não há bares, não há nada, pá. Sim, A malta tem que se entreter. poderá ser por aí, sim, sem dúvida. Sim, Mas mas é pronto, incrível, não é? Como é que 200 pessoas, não é? E se estivéssemos a falar de uma coisa que custava pá, $50, sim, sim. $100, agora estamos a falar de uma coisa que custa $1.200. Claro que eu acredito que muita desta gente que esteve aqui foi para colocar à venda a seguir mais caro, não é? Porque já se sabe Ah, sim, pois. que quem conseguir sacar estas placas gráficas a estes valores consegue ganhar algum dinheiro a vendê-las depois no eBay ou em qualquer outro site destes de venda de produtos, porque a verdade é esta, que a falta de chips ainda está aí para mais Para durar. uns meses, Sim, não é? sim, sim. E não se vê as coisas a melhorar e obviamente as pessoas aproveitam, não é? Por um lado mal, não é? Porque acabam por criar mais falta de produto para quem realmente quer comprar uma placa gráfica para jogar e aumentam também por outro lado os preços destes equipamentos, não é? Porque a ideia deles é ganhar dinheiro, não é por vender pelo valor que compraram, não é? Mas pronto, Sim, é os dias que vivemos. sim. Só um pequeno apontamentozinho, e isto entra quase na parte dos rumores, mas pronto, como está ligado aqui à parte da 3080 Ti, eu decidi meter agora assim a colherada, que também numa daquelas vídeos que vi das reviews falavam da questão do mining nestas gráficas, que aparentemente vem ativado aquela restrição da Nvidia, mas que não oficialmente, aparentemente a Nvidia tem alguma abertura a admitir que essa restrição de mining seja levantada posteriormente, quando o nível de stocks de chips voltar ao normal, saia um driver ou um firmware que remova a Essa limitação. limitação, sim. Não sei se tu viste Não, por essas acaso não. menções. Não, é. Mas há quem diga, eu acho que o Linus foi um deles, que tinha informações, pronto, não oficiais, não é? Off the record, da malta a dizer que já sabiam que ia ser hackadas ou cracadas e que, portanto, já nem se chateavam muito com isso e que no futuro eles próprios admitiam retirar esses limites. Claro que também imagina, daqui a um ano, julgo que, pronto, o mining pode não ser tão relevante, não é? Com a história do Ethereum passar para Proof of Stake em vez de Proof of Work, isso pode mudar alguma coisa, não é? Porque a maior parte do Sim, mining que se também não está ocorre para agora tão é para cedo, Ethereum, não é? Também não está para não? tão cedo, porque já houve notícias, já andam aí rumores de que, já agora, não é? Para complementar aquilo que tu estás a Sim, sim, dizer, sim, não é? sim. Mas já houve rumores de que o Ethereum vai passar a 2.0, ou seja, que é quando vai deixar de ser possível ser minerado, não é? Uhum. Já para meio ao fim de 2022. Então estão a tirar mais para a frente, então. Ou seja, Pronto. daqui a um ano provavelmente ainda andaremos cá a minerar. Pelo menos eu espero andar cá ainda a minerar. Pois, para quem tem e para quem pode é E se fixe. possível com mais 2 ou 3 gráficas se conseguir arranjar nos entretantos. Pois, top. Olha, se arranjares uma para mim, avisa. Se calhar passávamos para a próxima notícia. E é do lançamento da Intel, do mais recente processador da 11ª geração dos Ultra Low Voltage. A Intel anunciou o Core i7-1195G7 assim, a grande notícia é o facto desse processador ultrapassar os 5 GHz de clock speed, de velocidade de relógio. E é a primeira vez que isso acontece numa das séries U destes lower voltage, não é? De baixa voltagem de chips para portáteis. Estes chips novos anunciados operam entre 12 e 28 watts de potência. Tem 4 cores e 8 threads e tem as Iris Xe, não é? As gráficas integradas, aquelas que me têm dado algumas dores de cabeça em alguns computadores. Mas pronto, é assim, não é uma novidade por aí além. Sim. Os processadores não têm nada de muito especial, tirando o facto de facto agora já chegarem aos 5 GHz, não é?
mas tudo o resto é mais ou menos normal. Sim, eles chegam com a tecnologia Turbo Boost Max 3.0. Isto já parece aqueles carros que têm 5 siglas à frente, não é? Turbo Max, Pro, 3.0, AC. Eles têm uma série de acrónimos e de tecnologias, basicamente todas para designar uma coisa que é sempre a mesma, não é? Que é tipo tentar dar mais power, não é? Tentar dar mais potência a um core ou a 2 cores, em detrimento dos outros, não é? Ou seja, quando só estás a usar um core, faz boost a esse core e tenta dar mais potência a esse core para chegar a uma velocidade de relógio mais elevada. Isto no fundo vende, não é? Quer dizer, se tiveres um core a 5 GHz e os outros todos na velocidade de base, que são 2.5 ou 2.9, neste caso é 2.9, este 1195 G7, o base clock é 2.9 GHz. Isto vende, não é? Para aquela malta que não nos segue assiduamente e que não gosta muito de ver estes pormenores, isto vende, não é? Ei, chega aos 5 GHz, pronto, e portanto é nisto que a Intel aposta um bocadinho, não é? Já que não pode vencer a AMD neste momento em performance pura, vai vencendo neste tipo de features, não é? Porque a AMD ainda não chegou aos 5 GHz, acho eu, pelo menos a última vez que vi. Não. Em laptops não tinha. E portanto é um bocadinho. Também anunciaram um modem 5G também para laptops, para portáteis, sob a forma de um cartão M2. E pronto, isto é uma colaboração com a MediaTek, que é um fabricante chinês e que pronto, integrará alguns e a Fibocom. E a Fibocom, que integrará alguns dos portáteis a serem lançados com estas novas tecnologias. A tecnologia eSIM, que é dos novos telemóveis, não é? Que trazem um SIM eletrónico, já não precisam daquele SIM virtual, cartãozinho, sim. Não é? Sim. Ora, passando para a próxima notícia, é daqui em agosto, dia 5 de agosto, já vai ser possível comprar os processadores da AMD, os novos Ryzen 5000 com VGA integrada. Exatamente. Nós já falámos sobre estes processadores aqui no passado, ou seja, isto já não é novidade, não é? Aqui a novidade é de que já é à data. Estamos a falar para o Ryzen 7 5700G e o Ryzen 5 5600G, ou seja, o que distingue aqui é o G no final do código do processador, indica que é com placa gráfica integrada. Aqui não há grande novidade, nós já falámos das características na altura, ainda não se sabe para que valores ao certo, estima-se que seja para $259 o 5600G e $359 o 5700G, mas lá está, nos dias que correm isto vale o que vale, não é? Porque estamos a falar de produtos que têm alguma falta de estoque no mercado devido à falha de chips e estes valores acabam depois por se calhar não serem refletidos no cliente final, não é? Mas pronto, poderá ser uma boa opção para quem quiser uma máquina barata para jogar jogos que não sejam muito demanding, não é? 1080p. Apesar de que eu acho que o preço dos processadores não foi com mais gráficas, não é? Portanto, nunca Sim, não foi tão grave, gráficas. mas houve uma subida ainda substancial. Sim, mas não foi assim tão grave. E a parte boa, digo eu, da notícia é mesmo estes preços, não é? Porque se formos comparar, por exemplo, com 5800X, obviamente que também tem outras características, mas que é bastante mais caro, é quase $90 mais caro. São boas notícias, não é? E apesar de não ser nenhuma gráfica do outro mundo, em princípio é melhor do que uma de Intel integrada, daquilo que já se viu. Isto ainda recorre à arquitetura Vega 8, não é? Como nós já falámos em episódios anteriores. Mas para quem joga a 1080p com os settings relaxados, digamos assim, deve dar para desenrascar enquanto não há gráficas a série disponíveis, não é? Sim, a AMD até fala aqui que é cerca de 63% mais rápido do que a concorrente da Intel, não é? A nível de gráficos. Sim. Eles falam aqui do Core i7 11700. Exatamente. Sim. É o que é, venham eles.
porque de facto há falta de gráficas e de processadores. Eu por acaso acho que os processadores com gráficas fazem sempre algum sentido, até naquela questão às vezes de fazer debug quando tens problemas no computador, na gráfica, dá sempre às vezes, eu normalmente gosto sempre de ter E processadores. computadores de trabalho faz sempre Sim, lógica sim, ter sim, uma sim. placa Mas mesmo num gráfica computador, integrada, não é? mesmo num computador de gaming, quando antigamente eram as motherboards que tinham a placa gráfica integrada, não é? E quando tu tinhas um problema com a tua gráfica, ou porque o driver não estava a funcionar em condições, ou porque a gráfica avaria, ou porque qualquer coisa, pelo menos o computador arrancava e tu conseguias perceber o que é que se passava, não é? Porque quando tens o processador e não tens gráfica nenhuma, ou tens uma motherboard daquelas porreiras que tem os códigos, ou tem as luzinhas a indicar exatamente qual é o problema e pronto, não está a arrancar porque a gráfica falhou, qualquer coisa assim do género, não é? Ou então tu ficas ali naquela, não consegues sequer fazer diagnóstico nenhum porque não tens imagem, não é? Yeah. Nem sabes o que é que se está a passar. Portanto, eu sempre fui um bocadinho adepto de processadores com gráfica integrada, precisamente por causa dessa facilidade. Claro que para quem é gamer e gosta de ter a potência máxima, a gráfica só atrapalha, não é? Que não vão usar, estão a pagar por uma coisa que nunca vão usar e que está ali a retirar até um bocado de power budget, não é? De Exatamente. potência ao processador normal. Mas que às vezes dá muito jeito, dá. Mas pronto, eles vão lançar isto em agosto. Finalmente a AMD vai ter uma oferta competitiva com os novos Ryzen Zen 3. Entretanto, também anunciou a AMD agora na Computex. Eles anunciaram uma série de coisas, até também as novas Radeon RX 6000M para laptops. E no meio destes anúncios falaram dos gráficos e da parceria que eles têm com a Samsung naquilo que diz respeito às gráficas integradas nos novos Samsung Exynos que vão ser lançados mais no final do ano. E a notícia que chamou mais a atenção, pelo menos a mim, foi a questão de que estes chipsets que a AMD vai ajudar a Samsung a fazer, não é? E vai contribuir com as gráficas com RDNA2, vão ter Ray Tracing. O que, pronto, é assim uma coisa um bocadinho... por um lado é fixe, não é? Sim. Que processadores móveis tenham Ray Trace. Por outro lado, parece-me ser assim um bocado... Primeiro vem do campo menos habilitado para isso, não é? Porque a experiência que temos tido daquilo que é a implementação da AMD em Ray Trace não é propriamente a mais eficiente, não é? Neste momento a Nvidia ainda dá cartas em tudo aquilo que é Ray Tracing, até porque vai já na segunda geração e a AMD não, ainda está a implementar, ainda está a dar os primeiros passos. Mas também porque normalmente, e de acordo com aquilo que também li entretanto, os jogos com Ray Tracing são jogos maiores e obviamente têm muito mais exigências, não é? Em termos de hardware e de consumo energético e tudo mais. E portanto parece-me estranho ser uma feature daquelas importantes para um processador de telemóvel ou tablet até eventualmente, porque fala-se que estes chipsets gráficos serão integrados neste Exynos 2200 que Sim, eles até eventualmente pode estar falam prioritariamente é notebooks e tablets. a Depois, se calhar no rivalizar futuro. com o M1 da Apple. Exatamente. Sim, que está nos iPads Pros e nos MacBooks. E portanto ser exatamente mais virado para esse segmento do mercado e não tanto para os telemóveis, mas mesmo assim no segmento portátil parece-me estranho. E lá está, vindo de quem vem da AMD neste momento, não sei se será a melhor opção, mas o caminho faz caminhando e é preciso Sim, também eu acredito que isto aqui seja um bocado mais de bandeira para vender marketing. do que Marketing, propriamente, sim. do que propriamente isto vai trazer alguma funcionalidade que seja realmente útil ao utilizador final depois. Porque mesmo na Nvidia, estando um bocado à frente da AMD neste campo do Ray Tracing e tudo mais, mesmo aí eles não conseguem ter algo que as pessoas digam aí realmente vale a pena a perca de performance para ter o Ray Tracing ligado. Isso não acontece. A maior parte das pessoas joga com o Ray Tracing desligado, porque a realidade é de que o custo-benefício ainda é grande, não é? Essa variação.
Sim, E não ainda compensa. mais será aqui em portáteis e tablets, não é? Porque são dispositivos mais fracos, não é? Com capacidades inferiores. Ou seja, esse peso do Ray Tracing ainda será superior, que eu penso que não terá muita lógica, mas acredito que isto seja mais uma estratégia de marketing para criar um buzz à volta disto do que propriamente ser algo de relevante depois para o consumidor. Sim. E Uh, a próxima notícia fala mesmo disso, não é? Da opinião da Nvidia. Exatamente, aqui o CEO da Nvidia veio comentar de que não há previsão para a Nvidia estar presente nos chips ARM de smartphones e tablets e tudo mais nos próximos tempos, né? Porque eles consideram de que o foco neste momento está nos GPUs de desktop e portátil. Mas de futuro, deixam em aberto, obviamente, que de futuro que poderão estar ou que gostariam de estar disponíveis em equipamentos Android, Chrome, iOS. Obviamente isto também terá aqui alguma coisa a ver com a aquisição, a longa aquisição por parte da Nvidia da ARM, não é? Que ainda não está concluída, ao que se sabe, não é? As coisas ainda estão em decisão, Sim, não é? ainda estão sob escrutínio de muitas autoridades Exatamente. Até de porque isto concorrência. é um negócio que acaba por ser complicado, né? Que pode trazer aqui algum benefício grande para a Nvidia. Benefício traz sempre, não é? Mas acaba por ser mau para as outras empresas, a Nvidia ficar detentora deste conhecimento e poder usá-lo para seu benefício apenas, não é? E daí haver Sim. muitas entidades que estão um bocado a testar se isto realmente poderá ser bom ou não. Não tenho qualquer dúvida que a Nvidia mais tarde ou mais cedo vai acabar por lançar também as suas placas gráficas em dispositivos ARM, até porque eu acredito que o futuro dos processadores passe por aí. Mas neste momento, para já, a Não, Nvidia parece que está está ao fora lado. para já. Está fora. O que eu achei interessante nessa entrevista, ou numa parte da entrevista que fala aí nessa notícia, é mesmo a questão do Ray Tracing, porque parecia quase que isto era uma resposta ao anúncio da AMD na Computex, porque ele fala mesmo especificamente do Ray Tracing e ele diz mesmo que os jogos com Ray Tracing são muito grandes e que portanto, o Claro, dataset é mesmo muito grande e que em mobiles que não estavam a ver isso a acontecer e que mesmo a miniaturização dos chips que ainda não é, eles não conseguem ainda ou não estão ainda a implementar com a miniaturização suficiente para que seja possível de implementar uma coisa quer dizer, num aparelho que tem um power budget muito pequeno, não é? Nós estamos a claro. falar da gama, por exemplo, da série 30, não é? Da RTX 30, qualquer coisa que ainda há bocadinho estávamos a falar, a 3080 Ti, são gráficas para 350 watts, não é? Claro. Precisa, como tu muito bem disseste, de uma fonte de alimentação 700 e tal watts. Pá, e estamos a falar neste mercado de mobile, não é? Se estamos a falar de laptops, estamos a falar, pá, no máximo 35, 45 watts. Os processadores, não é? As gráficas normalmente são mais um bocado. Mas se estivermos a falar num tablet, estamos a falar de uma coisa que tem que 7, 15 watts no máximo, não é? Sim, por aí. E portanto, quer dizer, isto não pode ser uma coisa para derreter as baterias, não é? Sim. Senão as baterias duram 5 minutos. Portanto, foi a parte que achei mais piada, foi mesmo essa, quer dizer, a AMD a anunciar isso e depois o gajo da Nvidia a dizer, não, vocês nem pensem nisso, porque isto nunca na vida é viável com a tecnologia que temos neste momento. Mas É. pronto. Queres falar tu? Fala. Não, podes seguir para a próxima notícia Ok. da AMD. E isto também foi anunciado na Computex. A AMD lançou finalmente, não é? Isto também já falámos aqui no podcast, o Fidelity FX Super Resolution, que é a resposta da AMD ao DLSS, que tem sido uma funcionalidade que tem tido muito boas reviews, não é?
porque sem dúvida que ajuda os gamers a conseguir ter melhores FPS nos jogos sem perder grande qualidade visual. E aqui a AMD mais uma vez falhava neste ponto. E eles lançaram então a versão deles do DLSS, é a primeira versão deles. Mostraram alguns testes que mostram ganhos realmente muito significativos. Estamos a falar, por exemplo, eles mostram aqui o exemplo do Godfall com uma RX 6800 XT a correr em 4K com tudo no máximo, Ray Tracing incluído. E nativo o jogo corria a 49 FPS e depois com o DLSS deles, o Fidelity FX, exatamente, corre a 150 FPS. Hoje estamos a falar de 3 vezes mais FPS do que corria nativamente. O que eu acho mais incrível no meio disto tudo, e que acho que foi algo que ninguém estava à espera, é de que a AMD disponibilizou esta funcionalidade não só para todas as placas gráficas da AMD, ao contrário daquilo que a Nvidia fez com as placas deles, não é? Porque as placas mais antigas da Nvidia, nomeadamente as 1060 e outras gráficas por aí, não têm suporte para DLSS. A AMD não só lançou para todas as placas gráficas deles, como para as gráficas da Nvidia também. O que foi curioso, porque até na demo deles eles mostraram o Fidelity FX a funcionar numa GTX 1060. A conseguir open source. Exatamente, a conseguir um incremento ainda significativo nos FPS. Eu acredito que isto seja uma estratégia para convencer os developers a implementar o Fidelity FX, não é? Porque vai abranger tanto as placas gráficas da Nvidia como da AMD. Eu acho que também tudo vai depender da facilidade de implementação de uma ou outra tecnologia. Mas pronto, foi interessante. Claro que nos faltam agora testes do público, claro. Não é? Eu acho que mais importante do que isso é a qualidade, não é? Isto eles anunciam e vincam bem esta questão, que tem 4 níveis de efeito, no fundo. Ultra qualidade, balanceado e performance. Daquilo que eu entretanto vi também noutros sítios, é que em termos de efeitos visuais não tem nada a ver com aquilo que a Nvidia está a fazer, ou seja, o próprio processo é aplicado depois do render, e o efeito visual que a coisa tem é muito fraco em termos de qualidade. Sim, e se calhar até cria latência, não é? Pois, isso confesso que não vi ninguém a falar sobre isso. Sim, mas como é tratada depois do render, é normal que ela precise de algum tempo de processamento, e com este tempo de processamento, por mais rápida que seja a placa gráfica, acrescentar latência na imagem do... Há uns vídeos que eu cheguei a ver em que de facto se via que a imagem ficava um bocadinho, não é desfocada, mas mais suave, faltava detalhe, não é? Perdia-se bastante detalhe, estava muito... Se calhar seria no modo de máxima performance, não é? Mas nota-se que havia aí coisas que o sistema ainda não está bem afinado. Claro. É importante que esteja cá fora, primeiro para não ultrapassar o estigma, não é? De não ter um sistema que funcione, para agora ser otimizado, mas daquilo que eu vi algumas reviews a falar sobre este assunto, pareceu-me que ainda não está a par daquilo que a Nvidia faz, porque aquilo que a Nvidia faz neste campo, acho que de facto é muito bom, tem muita qualidade e em termos de performance também é excelente. Mas pronto, o facto de ser open source e de permitir que gráficas mesmo da Nvidia, ou gráficas que não é suposto em termos de marketing suportarem este tipo de funções, sejam abrangidas, é excelente. Sim, é muito bom, sem dúvida, é muito bom. Mesmo que a qualidade seja pior. É isso que eu ia dizer, mesmo que não seja ao nível daquilo que a Nvidia está a fazer, para quem tem uma placa gráfica destas mais antigas, obviamente só vai ter a beneficiar com isto, não é? Será que isto também correm em Intéis e Vegas 8 integradas? Pois, não sei, só testando, mas acredito que sim, até porque lá está, isto não está dependente do hardware, isto é um processamento que é feito depois no rendering da imagem, por isso acredito que funciona com qualquer placa gráfica. Vamos ver, é assim, o DLSS também não é perfeito. Se tu usares no modo mais alto, e tudo depende também do jogo e da implementação do jogo,
Claro. Também não é perfeito, até porque começas a ver alguns artefactos e tudo mais. Eu recordo-me, por exemplo, um dos jogos que joguei em que o DLSS acaba por criar alguns artefactos, principalmente na versão mais performante, né? Porque a Nvidia também permite 3 níveis, se não me engano, que é qualidade, balanceada e performance. Se colocares em performance, que é onde consegues obter mais FPS, aquilo acabava por criar ali alguns artefactos que se jogasses nativamente Claro, eles nem sequer lá estavam, né? claro. Mas pronto, é normal, obviamente. Isto é, estás a A perder lógica é alguma mesmo coisa essa. para ganhar a Claro. outra, não é? É um trade-off, sim. Exatamente. Mas é super interessante que isto realmente possa funcionar em outras placas gráficas, porque vai ser bom para toda a gente, não é? É. É sempre engraçado esse tipo de coisas quando acontece assim. É Exatamente. sempre fixe. Próxima notícia. São apontamentos. Não é propriamente uma notícia muito Isto são bombástica. rumores até, para já. Que a Samsung pode vir a introduzir um novo assistente virtual chamado Sam. E eles já tiveram o Bixby, que pronto, enfim, era aquilo que a gente sabe, nunca foi grande sucesso, nunca teve grande sucesso, mas aparentemente eles teimam em insistir em ter o assistente deles, em vez de recorrerem ao assistente da Google. Aparentemente eles querem continuar a ter o assistente deles da Samsung. E pronto, então aparentemente estão a trabalhar na assistente Sam, que é uma boneca, é uma assistente, ou pelo menos parece ser uma assistente. Interessante também achei que a equipa, não tem nada a ver com tecnologia, pronto, é só um mero apontamento, a equipa que desenhou e que está a fazer a concepção desta assistente, não sei se é portuguesa, se é brasileira, mas os nomes são quase todos eles portugueses. Lucas Sim, Falcão, Lucas, José Mauro, Lucas Viviane, Falcão. devem ser brasileiros. Parece-me ser brasileiro. Wesley. Marcelo Lobo, Mariana Gomes, Bárbara Galvão. Portanto, isto é tudo uma equipa, apesar da Samsung ser coreana, a equipa que está a fazer isto deve ser brasileira. Mas pronto, não interessa, é só um apontamento estúpido, mas que achei piada. Mas pronto, e aparentemente vai ter uma cara, Sim, vai ter mesmo um modelo 3D. Vai ter mesmo um modelo 3D para aparecer no ecrã. Para a interação com o utilizador. Assim, eu acho que isto, a Samsung continua a bater nesta tecla. Eu sei que isto é um mercado muito importante, mais até do que o comum das pessoas pode pensar, não é? Porque aqui o que eles querem não é dar o serviço ao cliente, não é isso que eles procuram, é a recolha de dados que eles conseguem com este tipo de assistentes, não é? Sim, das tendências e das procuras exatamente. que as pessoas fazem para depois dar mais. Isto é quase como um motor, de busca, não é? E hoje em dia os dados das pessoas valem muito dinheiro e obviamente a Samsung quer a toda a força conseguir ter uma cota deste mercado e se puder tê-lo, começar nos seus dispositivos e um dia crescer para outros, obviamente era o ideal. Mesmo que os mercados asiáticos sejam mais sensíveis a este tipo de assistentes mais orientados se calhar para eles do que um Google Assistant, que há muitas coisas que eu sinceramente se calhar não é não gostar, mas gostaria que o assistente da Google reagisse de formas diferentes, percebes? Opá, se calhar que lesse mais respostas do que apresentar as respostas no ecrã, por exemplo. Isso depende do equipamento que tu tens. Por exemplo, se fizeres as mesmas perguntas, por exemplo, se tiveres um Google Home, a mesma pergunta num telefone é respondida de forma diferente no Google Home. E ele lê-te, por exemplo, o primeiro parágrafo, em vez de te mandar um link para o ecrã ou mostrar-te uma fotografia ou o que for, percebes? Assim, obviamente isto são leaks e ainda não se sabe de nada em concreto, nem sequer se a Samsung vai lançar isto realmente ou não, mas com a Bixby a Samsung estava muito longe daquilo que a Google oferece, não é? E a Google não para, não é? É um monstro, não é? Isto é a área deles, não é? Isto é a área de dados e data mining e tudo mais, é a área deles. E eu acredito que isto seja complicado, que a Samsung consiga de alguma forma derrubar a Google aqui neste campo. Mas pronto, eles não querem confirmar a velha máxima de que se não consegues vencê-los, junta-te a eles, e continuam aqui a tentar de alguma forma ter a sua concorrência.
Mas olha, eu uso muito uso o Bixby, porque como tenho equipamentos Samsung, precisamente a televisão, sou obrigado a usar o Bixby porque eles não dão suporte na televisão para o Google Assistant. Mas também tenho não é o Google Home, é um similar da Lenovo, que uso, e uso mais até do que o da televisão, até porque o da televisão é só para interagir com a televisão, enquanto que o Google Home permite-me fazer mais coisas. Mas vamos ver o que é que vai sair daqui. Mas cheira-me que vai ser mais um tiro no pé da Samsung. Pois, opa, depende muito do mercado asiático. Eu acho que eles são muito mais sensíveis a este tipo de coisas, mais locais até. E até acredito que possam ter eventualmente algum sucesso, caso isto se confirme e caso venham a lançar. Yeah. E caso venham a desenvolver aquilo melhor do que o que estava o Bixby, porque pronto, o Bixby, enfim, toda a gente sabe que não era assim uma grande coisa. A última notícia que temos aqui é uma notícia sobre um anúncio que a Microsoft vai fazer no dia 24 de junho sobre o Windows. Eles têm um evento marcado para 24 de junho às 11 da manhã, locais, para falar sobre o Windows. E aparentemente há uns rumores pela internet que correm que vai ser para anunciar o lançamento do Windows 11. E eu ainda hoje estava a falar sobre isto com um colega lá no trabalho, que ele estava a falar de uma notícia deste género, e eu até disse, não vai ser nada o Windows 11, isto vai ser o Windows 10, a Microsoft já disse que se vai manter no Windows 10 durante bastante tempo, é a última versão do Windows, e isto vai ser só uma versão com a parte visual mais polida e com algumas características novas, e portanto não me cheira que seja nada disso. No entanto, de facto, está a fazer muito buzz na internet esta questão, e a malta agarra-se a coisas tão banais ou tão simples como o vídeo que eles puseram no Twitter a convidar as pessoas para se juntarem ao evento, primeiro às 11 horas da manhã e depois porque no vídeo que eles têm uma janela onde o reflexo do sol cria ali dois traços horizontais que parece um 11. Sim, a gente aquelas teorias as teorias da conspiração todas, não é? Exatamente, e portanto a malta diz, não, isto se calhar vai ser mesmo o Windows 11 que vai ser anunciado. Pá, não fazemos ideia, mas pronto, estejam atentos no dia 24, pode ser que de facto venha qualquer coisa diferente não é? A nova versão do Windows, isso a gente já tinha falado até sobre isso, não sabia, não sabia que ia ser às 11 da manhã, dia 24 de junho, mas pronto, já sabia que ia haver um anúncio qualquer da Microsoft, de facto com questões visuais, que já falámos sobre isso. Se vai ser a versão 11 ou não faço ideia, mas que há muitos rumores a falar sobre isso há. É o que apanhou, pelo menos a mim apanhou-me de surpresa, porque eu não estava a contar com nada disto, até porque aquilo que a Microsoft tem dito nas últimas notícias, e nós temos trazido até algumas aqui para o podcast, é que eles iam continuar a dar suporte ao Windows 10 e que iria-se manter sempre o Windows 10 e que eles iam fazer apenas melhorias de segurança e de interface ao longo do tempo e iria para sempre chamar-se Windows 10, que pronto, poderia não ser o mais lógico, não é? Se calhar o ideal era eles chamarem Windows só, então se fosse assim, não é? Mas acaba por ser curioso este leak, não é? Ou este rumor. Também de falar aqui este Evan Blass, que é um leaker conhecido do mundo dos smartphones, sim. Que eu conheço, até o sigo no Twitter. Pá, este gajo não costuma falhar. Este gajo, quando apresenta alguma coisa, as coisas acabam por acontecer mesmo. Pelo menos, por exemplo, ele Samsung é um gajo que sabe sempre tudo antes das coisas saírem, não é? Para o mercado. E normalmente os leaks deles são sempre 100% fiáveis. Yeah. E ele é um dos que veio também dizer que o próximo sistema operativo da Microsoft vai ser chamado Windows 11. Pá, vamos ver, vamos aguardar e vamos ver o que é que vai sair daqui. Há também quem diga que isto é uma resposta à Apple, porque a Apple passou do macOS 10 para macOS 11 e portanto a Microsoft não pode ficar atrás. Sim. E o Windows também vai ser o Windows 11 porque o Windows 10 era enquanto era o macOS 10 e agora o Windows 11 por causa do macOS 11.
Sim, isso X, agora. não faço ideia. Mas às vezes coisas assim tão simples quanto isso, não Sim, é? mas poderá ser, o psicológico às vezes é importante. Aliás, a Samsung fez isso com os Notes, porque os Notes estavam um número atrás dos Dos Galaxy, não é? S. Sim. Exatamente, dos Galaxy S, e eles acabaram por saltar dos números para poder estar ao mesmo nível, porque parecia que o Note era sempre de uma versão anterior do Galaxy S, não é? Pois. Pá, isto às vezes, estas estratégias de marketing às vezes acabam por fazer algum sentido, porque as pessoas O público que não inconscientemente, está informado, sim. exatamente, inconscientemente acabam por pensar coisas que até nem sequer estão ligadas, não é? Porque o que é que o macOS tem a ver com o Windows, não é? Ou a versão do macOS tem a ver com a versão do Windows, não é? Mas pronto, acaba por Nada. haver alguma ligação e as pessoas podem se induzir em erro elas próprias. É. E ficamos por aqui no episódio em formato vídeo desta semana. Eu relembro que nos podem ouvir no Spotify ou no Google Podcasts, ou então diretamente na nossa página www.thinkgeek.pt. Podem ainda acompanhar em direto aqui na Twitch ou rever mais tarde no YouTube procurando por ThinkGeek.pt. Deixamos ainda o nosso contacto para sugestões, correções ou qualquer outro tipo de feedback que nos queiram dar, através do nosso e-mail thinkgeekpt@gmail.com. E um abraço e até para a semana. Um abraço, até para a semana. E vou também terminar aqui a stream. Não tivemos perguntas nem intervenções da audiência, por isso vamos ficar também por aqui. Está tudo em fim de semana prolongado já. Yeah. Ora. Bem, um abraço e até para a semana. Um abraço, até para a semana.